Meu nome é Lenice Germânia, tenho 71 anos. E o meu nome é Antônio Zico e eu tenho 77 anos. Somos casados há 54 anos e decidimos trabalhar com o teatro voluntário para trazer melhor qualidade de vida para nós e para os outros também. Então a gente enfoca muito a questão da comédia, porque trazer alegria é muito melhor. Gente, vamos dizer não a qualquer tipo de preconceito contra o idoso. A Lenice e o Antônio fazem a parte deles, né? Porque eles usam o teatro e o bom humor para combater a discriminação. Quer jeito melhor de conscientizar as pessoas? É no nosso Sou 60 de hoje. Luciana, eu já vou indo. Mamãe, que isso? Onde que a senhora pensa que vai vestida dessa forma? Ai, Luciana, é porque isso, eu conheci mamãe? um senhor, sabe? E então, assim, nós ficamos amigos. Aí eu tô saindo pra gente conversar, se conhecer melhor, sabe? Mãe, a senhora precisa reconhecer seu lugar. A senhora já tá idosa, já tá velha. Como é que vai sair pra namorar? Nós percebemos que o idoso falta muita comunicação, conhecimento. Então nós passamos a fazer isso, a ir no asilo, a divulgar o Estatuto do Idoso e percebemos que através do teatro eles gravam mais. E aí foi um trabalho que nós começamos e que deu muito certo, graças a Deus. Recebemos inclusive muita ajuda, muitas parcerias, né? Pública e não pública. E ainda tivemos assim, o reconhecimento assim, do Ministério da Cultura. E nós sempre trabalhamos com teatro de comunidade, pequenas pecinhas comemorando Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, datas festivas da comunidade. E depois que nós envelhecemos, é que eu percebi que era isso que eu queria para a minha vida. Aí eu fui fazer cursos. Quantos anos você tinha quando você foi fazer esse curso mesmo para se profissionalizar? Eu tinha 55 anos. Eu já estava aproximando da terceira idade, né? Que aí a gente então passou a ser protagonista de nossa própria história. A gente está vivendo a história e participando dela. Isso é muito importante. Isso traz muita alegria para nós. A batalha nossa é toda para o cumprimento do Estatuto do Idoso, que está tudo muito bonito, mas por enquanto ainda tem muitas questões que estão só no papel. Porque nem o próprio idoso, às vezes, não toma conhecimento e não procura saber quais são os seus direitos. Muitas vezes a gente preocupa muito mais com os deveres do que os direitos. E, na verdade, a gente tem que procurar saber para poder a gente lutar. Políticas públicas para os idosos no Brasil é também um paradoxo. A gente tem um estatuto fantástico, já desde 2003, dos primeiros países a perceberem a importância de dar direitos aos idosos e não ter políticas baseadas nas necessidades dos idosos. No entanto, esse estatuto precisa ser muito melhor conhecido. Os próprios idosos não o leem. A gente tem que facilitar que desde a escola primária todo mundo esteja muito mais familiarizado com esses direitos, com o estatuto, o que ele diz. Eu acho que o estatuto do idoso no Brasil só facilitou para o idoso uma coisa: furar a fila. O resto ficou mais ou menos tudo na mesma. Então a gente frisa muito. Gente, vão ler o estatuto, não custa. A gente lê outras coisas, por que não ler o estatuto aos pouquinhos? Aí a gente vai tomando conhecimento das leis e tem condição de você estar cobrando aquilo no momento devido. Mas ainda falta, por um lado, o poder público que facilite. E segundo, que tenha ONGs, sociedade civil, que você tenha a voz organizada do cidadão exigindo que essas coisas possam ser feitas. E a mídia permeia tudo isso. Os velhos conhecem os direitos que têm? Muitos dos velhos não conhecem os direitos que têm. Os velhos de hoje, quando crianças, não tinham voz. Criança não tinha vez, criança não participava da mesa, criança não participava da família. Quando adultos, também não tinham voz, porque havia a ditadura e eles não podiam se posicionar. E na velhice eles não têm voz, porque a sociedade não os escuta.
Então, os velhos desconhecem os próprios direitos. E desconhecem, eu acho até um pouco mais grave do que isso, grave, né, nesse sentido. Não só eles desconhecem, como eles se envergonham de ser velhos. É como se eles estivessem dando trabalho. Ele se sente nessa condição. Então a gente precisa mudar essa história, precisa mudar essa visão de mundo da velhice como um fardo. Acho que o direito dele é a gente ter respeito, saber que um dia a gente vai envelhecer, a gente ter paciência de escutar ele, né? E tratar ele com carinho, com amor, igual quando a gente foi pequeno, eles nos trataram, né? I'm kind of starting to specialize in elder law. Elder law. The things the elderly have to deal with, I mean, relatives coming after their savings, telemarketers, reverse mortgage scams. Seniors need someone on their side, so you're looking at them. Hello there, James McGill, attorney at law. How are you this fine morning? I'm just fine, and how about you? Very good. Play fair. A Coordenadoria Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa tem lá os livretos com endereço de todos os lugares onde eles podem estar acionando. Então tem a Delegacia do Idoso, que pode ser... O Conselho Municipal, o Conselho Estadual, né? Que recebe a denúncia e encaminha, porque muitas vezes não tem condição, mas tem que ter a parceria para encaminhar, porque às vezes o caso é até de polícia, né? E tem também o Movimento de Luta para o Idoso, o Movimento de Luta que para o também Idoso, faz um né? trabalho Esse contra a já é uma violência. O que a gente teme da velhice? A gente teme a dependência, a gente teme perder a chance, perder o direito. Quer dizer, se envelhecer for ser obrigado a pegar uma determinada fila, a vestir de uma determinada forma, a falar de uma determinada maneira, quem quer isso? Né? Acho que a gente se coloca no lugar do velho, o velho que não é escutado, o velho que não tem direito, que não tem voz. Então ninguém quer envelhecer, mas a gente pode mudar isso, se a gente se dispuser a querer ouvir a parte dele, a escutar a resposta dele, a perguntar para ele, né? Isso é um processo, isso é um processo, claro, que é cultural, mas começa dentro da nossa casa. Eu acho que passa muito pela cidadania. O idoso também precisa conhecer os direitos dele, uma vez que ele cumpriu os deveres dele por tantos anos. Acho que aos poucos a gente está pelo menos tendo mais conhecimento dos direitos dos idosos. Mas filha, olha, eu sei da minha idade, mas depois que eu conheci esse senhor, só de pensar nele tem um trem assim, quando eu penso, sobe e desce, assim, sabe? É uma coisa, eu acho assim, sabe, filha, que é o fogo da paixão. Mãe, para! Vocês ganham dinheiro com esse trabalho de vocês hoje? Não, todo esse trabalho nosso é voluntário. Somos aposentados, ele é aposentado e eu sou aposentado. Porém, Roberto, com um salário de cada um. E ele também ajuda em tudo, né? Eu vou fazendo figurino, ele arremata, ele ajuda a fazer cenário, ele colabora em tudo. Quer dizer, a produção toda de vocês também. É nossa. Vocês é que fazem os textos? Sou eu que faço os textos. E você se inspira onde? Eu me inspiro na vida real. Eu tiro de nossa própria vida e do que eu vejo na instituição de longa permanência, dentro dos ônibus, nos postos de saúde, na vida normal. Porque a realidade está aí. Infelizmente, a gente vê muita situação de violência e a gente tem esse tema também, apesar que a gente não gostaria, mas é uma realidade. Mas a gente sempre dá um enfoque de um final feliz, porque ninguém quer tristeza, né? Sorrir é muito melhor e é o melhor remédio. Então a esposa do senhor trabalha fora também? Não, eu não tenho esposa, eu sou viúvo. Ai, meu Deus, que beleza! O que é que você falou? Não, eu falei que tristeza. Eu acho que os idosos precisam lutar pelos seus direitos, só que eles se acomodam. Então, assim, eles têm medo, porque eles são idosos, eles acham que eles não vão ser respeitados. E quem tem que exigir o respeito somos nós, idosos. Nós é que temos que falar, não, me respeita que eu... Queira Deus que você chegue até a idade que eu tenho. Eu falo. Quando alguém fala, velha, não sei o quê, eu falo assim, quem dera que você chegasse na minha idade, com a saúde que eu tenho, com a alegria que eu tenho, com a inteligência que eu tenho, com a independência que eu tenho. Ainda brinco, falo, com a grana que eu tenho.
Para ter os direitos respeitados, é preciso conhecê-los. E você aí, conhece os direitos dos idosos? Nessas visitas que a gente faz a asilo, a gente às vezes fica numa dúvida, porque a gente vai em asilos de um poder mais rico e vai em muitos que é pobre, mas pobre mesmo. Então a gente fica sem saber qual que necessita mais, se é o pobre que pede pão ou se é o rico que pede amor. Porque a gente chegar lá e conversar com eles, os coitadinhos choram para a gente e falam, olha, eles me colocaram aqui, tem mais de 2 meses que não vem um parente aqui me ver. É o abandono, né? Vocês vão até onde? Nos asilos, né? Nas instituições de longa duração? Onde mais? Não, nós vamos em escolas porque a gente acha que a educação é a base. Então, o trabalho que a gente faz conscientizando as crianças do respeito, a atenção e o carinho que eles têm que ter para com seus avós, principalmente, que tem muitos meninos lá que costumam nem conversar com os avós. E depois que a gente vai fazer o trabalho e a gente volta, né, para saber qual foi o resultado, a gente sente que vale a pena, muito, que falta informação. Por isso o trabalho tem que começar lá na base. E a gente vai também nas faculdades, instituição de longa permanência. Às vezes a gente vai mais para ouvir, né, Tony, do que participar. Hospitais também. Só que cada uma dessas visitas é de uma maneira diferente, né? Por exemplo, nós chegamos no hospital lá e adentramos no quarto do paciente, do doente lá. A gente não faz aquilo que a gente quer, é o que ele quer. Às vezes ele que quer, às vezes recitar uma poesia ou contar um caso para a gente. Envelhecer é o curso natural da vida. É o que a gente brigar contra isso vai dar tudo errado, né? O tempo vai sempre ganhar. Vocês fazem capacitação também, né? De motoristas. É porque acumula a reclamação de idosos contra os motoristas. E reclamando, os motoristas também reclamando dos idosos. Então tem que haver uma aproximação. A BH Trans e a Prefeitura fazem esse trabalho com os motoristas todos de Belo Horizonte. Então a gente tenta conscientizar o motorista do que é que o idoso sente quando ele vai subir no ônibus ou descer, porque as pernas da gente pesam mais e eles precisam saber disso e sentir. Então eles fazem a capacitação, usam os pesos para poder saber como que é que uma senhora de 70 anos, 80 anos, vai adentrar o ônibus e ele ter a paciência de esperar. E tem motoristas, e que eu já presenciei, alguns que dá vontade até de xingar, mas tem outros não, que falam, gente, alguém aí pode fazer o favor de dar lugar para essa senhora com a criança aí, porque senão eu não vou arrancar o ônibus enquanto ela não sentar. Ainda dá muita esperança a gente quando a gente vê essas atitudes. Não é bem o chofer, não. É o sistema público de transporte que não te respeita, que você tem... Para entrar naquele ônibus que foi construído num chassi de caminhão, é um esforço que muitas vezes você, mais idoso, não tem mais aquela força para levantar. Eu vi a indignidade uma vez em Copacabana de uma jovem empurrando uma senhora não tão idosa, gorda, que não tinha força para poder se projetar e entrar dentro do ônibus. Então começa pelo desenho do ônibus, uma catraca que fica é um instrumento de tortura. Tenta ser um pouquinho mais gordo e não ter a força suficiente para poder entrar. Então tudo está errado e a atitude, claro, desse motorista que recebeu ordens do patrão, do dono da empresa, eu não quero mais do que 10% de não pagante no seu ônibus. Se tiver, vai pagar, vou te cobrar. Não pare se tiver muito idoso no ponto, porque eles não pagam. Não fique esperando a senhorinha sentar com segurança, então ele sai daquele tranco e a gente vê depoimentos e nos jornais, pessoas que inclusive arrastadas por ônibus no Rio, porque aquela pressa, aquela falta de treinamento, falta de fiscalização e vamos combinar, falta de civilidade, porque há coisas aqui que não tem desculpa para que a gente trate do idoso com essa falta de respeito. Se ninguém permite nenhuma injustiça que o envolve, isso vai forçando a sociedade a avançar, né? Avançar para que seja mais justa. Gente, depois de 15 anos, né, desse ativismo tão legal de vocês dois, o que fica, Lenice?
Fica para nós a sensação do dever cumprido, sabe, da satisfação própria. Porque quando a gente faz uma visita e sai de lá assim, né, radiante, feliz, a gente vê que é importante esse trabalho. Feliz, satisfeito. Agora, qual foi o momento nesses 15 anos que mais te emocionou? Nós fomos fazer uma visita no Paulo de Tarso. No hospital lá. Nossa, essa foi demais. Nós fomos fazer uma visita e tinha um senhor acamado, e assim, já estava na época final da vida dele. E a filha dele, que estava acompanhando, pediu que nós entrássemos, que ele estava muito mal, mas que ele tinha ouvido a gente cantar no corredor e que ele queria que a gente fosse cantar para ele. Então, quando nós chegamos, eu e ele chegamos no quarto e mais duas senhoras, ele falou assim que tinha ouvido a gente cantar, mas que ele não queria que nós cantássemos. Ele queria cantar para a gente. E foi muito bacana. Foi. Ele cantou. 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 Essa camisola foi da nossa lua de mel, né? Quando eu olhei você assim, com essa camisola, eu olhei e falei, nossa, eu vou acabar com você. Você acha que eu esqueço? Mas hoje, depois de tanto tempo, se eu colocar ela, o que você me diz, querido? Missão cumprida. Aí, gente. E qual foi o momento que vocês riram mais, o mais engraçado? Engraçado tem vários. Engraçado tem muitos. Nós já tivemos caso assim nós apresentando uma peça de teatro falando sobre a violência. Nós estávamos falando contra a violência. Então, nós temos uma filha que é atriz também, e ela foi representar conosco. Só que como a gente é da família, a coisa fica mais real. Então, em determinado momento da peça, ela tinha que me pegar e dar uma sacudida, e ela sacudiu de verdade, e eu bati mesmo na cadeira. E ele falou assim, o que é isso? Você está doido? Vai machucar sua mãe? E o negócio ficou real demais. E quando nós descemos do palco e terminamos, uma senhora bem de idade chegou perto dela e falou assim, moça, o que é isso? Você não pode ser ruim assim com seus pais, não? E achou ruim demais. Aí ela falou, eu estava só representando. Aí ela falou, não, aquilo não é representação, você quase matou a véia. Então assim, foi muito engraçado. Não tem jeito, todo mundo vai ter que aceitar, porque todo mundo, como eu falei, vai passar por esse processo. E a gente tem que procurar chegar nesse processo de maneira digna, com saúde, com energia. A gente só pede assim, para ter uma cabecinha boa, porque a cabeça é tudo. A qualidade de vida que você vai ter aos 50, 60, 70, 80 vai depender muito de como você se preparou para essa qualidade de vida. Por outro lado, você não pode ter qualidade de vida numa sociedade que te discrimina, que te exclui, que não presta atenção, que não te dá direitos. E os serviços, a nossa posição na sociedade, não é porque você tem necessidades, é porque você tem direitos, e a gente tem que absorver isso muito mais. Eu, como pessoa idosa, saber que eu tenho direitos e as outras pessoas respeitarem porque eu tenho direitos. Agora, gente, qual que é o segredo de um casamento tão gostoso, assim, tão cheio de planos de 54 anos? Roberta, da minha parte, eu acho que assim, o principal amar e respeitar. É esse respeito que a gente tem um pelo outro e o humor que a gente viver a vida sem sorrir, não tem jeito de graça. Ficar triste perto dela. A senhora bem idosa, mas bem idosa mesmo, entrou no consultório do médico, devagarzinho e tudo, né? Aí ele virou e falou, vovó, tá tudo bem? Ela falou, tá não, doutor, essa perna aqui tá doendo demais. Ele falou, vovó, não preocupa com isso não, isso é da idade. Ela falou, não, o senhor tá enganado, essa aqui tem a mesma idade e não tá doendo. Agora, quais são os planos para o futuro? Muitos, Roberta. Tem tantos que, assim, nós estamos com outras peças e também não só falando do Estatuto do Idoso, mas, assim, sobre essa questão da vida e das pessoas se amarem mais, sabe? Então, a gente está fazendo vários projetos e achando que vai dar tempo. O pensamento é sempre uma mensagem positiva, principalmente para a pessoa idosa, né? Para dizer que ele tem que fazer plano, ele tem que gostar da vida, ele tem que viver com alegria, com felicidade, porque a vida precisa disso, ela precisa ser alegre. Então, os momentos de alegria, você tem que viver ele mesmo, porque o dia, você não quer o momento de chorar, mas ele vai acontecer na sua vida sem você querer, não é? A gente vê outros idosos que nos ajudam
como que eles também estão recriando a vida. Uns procuram fazer trabalho de artesanato, outros vão para grupos de terceira idade, viagens, passeios. O que não pode é ficar parado. Depois que a gente envelhece, não dá para ficar em casa parado, a gente tem que procurar atividade. Lenice, o que é importante nessa vida? Roberto, eu acho que agora, depois dessa idade, eu acho que tudo viver em paz. Viver e sonhar, não né? Tem como. Sonhar, fazer planos, a gente não pode parar. Se a gente parar, realmente, a gente vai perder parte da vida muito importante. Então, assim, eu vivo sonhando. Eu acabo um projeto, já estou começando outro e não penso em parar, não sei até quando. Mas eu não penso em parar. Eu tenho medo de perder as possibilidades de enxergar, de andar, de fazer coisas, mas de ficar mais velha, não sei, porque quando a gente tem brilho nos olhos, a gente fica sempre bonita, né? Outra coisa importante é esquecer o passado. Nós velhos temos muito passado, mas a gente tem que ter a possibilidade de deixar o passado para o passado, para trás. Vamos abrir espaço para que essa sociedade possa ser mais amigável das pessoas idosas. Que nós todos possamos abrir o espaço e fazer com que essa energia que está acontecendo agora, desse envelhecimento. Mas se a gente continuar condenando o idoso no aposento, veja o nome que encontraram, aposentado. Um absurdo. Como é que foram traduzir isso? Coisa mais perversa. Você vive e tem o privilégio de envelhecer, de aposentar, e aí te colocam no aposento, te colocam lá atrás. Você não tem direito a participar. Então eu acho que, desde que a sociedade abre espaço e dê oportunidade para essa nova energia, pode até ser meio paradoxal eu estar falando de envelhecimento e nova energia, mas e isso em alguns outros países já está sendo mostrado. Melhor idade é você estar bem dentro do seu corpo, lidando com os limites que existirem, se eles existirem, né? Dando conta do seu projeto de vida, tendo acesso aos seus afetos, né? Valorizando, cultivando o seu afeto. Eu acho que isso aí sim vai tornar a sua vida melhor. Sem dúvida, muitas pessoas idosas, muitos velhos estão vivendo a melhor época da vida. Isso eu acredito. Né? Não por isso eu vou rotular esse tempo de melhor idade. Não acredito, porque a gente não vai generalizar. Existem outros que não estão vivendo essa época assim. Com certeza. Para mim, é a idade que a gente tem, que é a melhor Exatamente. idade. Envelhecer é a melhor coisa do mundo. Incrível, mas a maturidade, conhecimento, enriquecimento total de tudo, da visão geral de tudo, sabe? Porque quem não envelhece, tá mal. Sabe outra, né? O que é envelhecer para você? Envelhecer, assim, claro, a gente não foi preparado, né? A nossa cultura não foi preparada para a gente envelhecer. E tem muita coisa ainda para melhorar. E para você, Antônio? Eu acho que o envelhecimento é uma coisa normal. Tem que acontecer, embora a gente, assim, quando a gente envelhece, mesmo, a gente assusta quando a gente olha no espelho. E eu fiquei velho, e agora, né? Mas aí a gente continua vivendo e continua fazendo planos, porque eu acho que é muito importante. A gente agradece a Deus a cada dia de vida. Cada dia de manhã, eu falei assim, olha, daqui a um tempo eu vou agradecer por hora, viu? Porque né? A gente agradece de ano em ano, não, de ano em ano, é dia a dia, né? Que cada dia a gente tem que viver ela como se fosse, como diz Santa Teresinha, como se fosse uma eternidade. Nós, idosos, temos que saber o que é a beleza da nossa idade, o que é que ela oferece, que nos dá satisfação e alegria, e viver ela intensamente. Então, uma senhora estava lá no consultório médico e aí ela entrou para consultar e com muita vergonha, né, porque era ginecologista, ela falou com o velhinho dela, fica aí do lado de fora me esperando que eu não quero que você entre para escutar o assunto, não. Aí ele ficou lá folheando as revistas e ela entrou. Aí daí a pouco ela chegou a carinha na porta e falou assim, bem, o médico está perguntando se nós tem orgasmo. Aí ele falou assim, não, fala com ela que nós somos do SUS mesmo. Quando a gente faz um preparo para poder aceitar a velhice, não tem diferença nenhuma de quando eu era mais jovem. Hoje eu estou com 71 anos, eu faço as mesmas coisas, claro, com limitações, de acordo com a minha idade. Mas a felicidade não diminuiu em nada.
Eu continuo feliz do mesmo jeito. Acho que está tudo normal. 71 anos para mim é como se eu estivesse vivendo 40, 50 anos. Mas sempre lembrando, você é jovem hoje, mas o melhor que te pode acontecer é você envelhecer. Então, vamos caprichar para que todo mundo observe que numa sociedade que envelhece, e envelhece tão rapidamente quanto a sociedade brasileira está envelhecendo, é necessário, sim, fazer um esforço para que a gente possa fazer essa transição mais suave. A velhice é uma conquista, ela precisa ser conquista. Para ela ser conquista, as pessoas têm que subir no salto e falar, tô velho. Tênis, gente. Biscoito. E nós ficamos por aqui. O Sou 60 vai ao ar 3 vezes por semana. Domingo, 9h30 da manhã, quarta, 12h30 e sábado, 8 da noite. No próximo programa, eu vou te apresentar a Dona Jandira, que tem 77 anos. Ela é exemplo de protagonismo e empreendedorismo na terceira idade. E um detalhe, ela se tornou cantora profissional aos 64 anos de idade. Quando piso em folhas secas, trazido de uma mangueira. Até a próxima e cuida de você, porque você merece. Os poetas da minha estação primeiro.